As 5 linguagens do amor. Capítulo 7. A 4ª linguagem do amor, formas de servir. Antes de nos despedirmos de Jim e Janice, reexaminemos a resposta dele à minha pergunta. Você se sente amado por Janice? Eu sempre me senti amado por ela, Dr. Chapman. Janice é a melhor dona de casa do mundo. Cozinha como ninguém. Minhas roupas estão sempre limpas e passadas. Ela é ótima para lidar com as crianças. Sei que ela me ama. A primeira linguagem do amor de Jim é o que eu chamo de formas de servir, ou seja, aquilo que você sabe que seu cônjuge gostaria que você fizesse. É procurar agraciar realizando coisas que ele, ela, aprecia, expressando amor através de diversas formas de servir. Estas formas podem ser as mais variadas possíveis, tais como preparar uma boa refeição, pôr uma mesa bem arrumada, lavar a louça, passar o aspirador, arrumar a cômoda, limpar o pente, tirar os cabelos da pia, remover as manchinhas brancas do espelho, aquelas causadas por pasta de dente, tirar os insetos mortos do vidro do carro, levar o lixo para fora, trocar a fralda do bebê, pintar o quarto, aspirar a estante, manter o carro em boas condições de uso, limpar a garagem, cortar a grama, tirar o mato do jardim, retirar as folhas mortas, aspirar a persiana, levar o cachorro para passear, dar comida para o gato, trocar a água do aquário, todas formas de serviço. Para que sejam realizadas é necessário pensar, planejar e executar, dispêndio de força e energia. Se feitas com o espírito certo e positivo, são incontestáveis expressões de amor. Jesus Cristo deu uma ilustração simples, porém profunda, ao expressar amor através de uma forma de serviço quando lavou os pés dos discípulos. Em uma cultura onde as pessoas usavam sandálias e caminhavam por estradas poeirentas, era costume os servos da casa lavar os pés dos convidados que chegavam. Depois daquela simples expressão de amor, o Filho de Deus encorajou seus discípulos a seguirem seu exemplo. Anteriormente, Jesus dissera que, em seu reino, os que desejavam ser grandes deveriam ser servos um dos outros. Na maioria das sociedades existentes, o maior reina sobre o menor, mas Cristo disse que os que quisessem ser grandes, deveriam servir aos outros. O apóstolo Paulo resumiu essa filosofia ao dizer: sirvam uns aos outros, em amor. Pude observar o impacto de formas de servir em uma pequena cidade no estado da Carolina do Norte, chamada China Grove. Ela fica na parte central daquela região, originalmente estabelecida junto às árvores chamadas China Berry, fruta da China, perto da lendária Meeberry, Andy Griffith, distante 1h30 do Monte Pilot. Na época em que esta história aconteceu, China Grove era uma cidade têxtil, com uma população de 1.500 habitantes. Devido a meus estudos de antropologia, psicologia e teologia, estive fora daquela localidade durante mais de 10 anos. Eu realizava uma das 2 visitas anuais, que costumava fazer, para manter contato com minhas raízes. A maioria das pessoas que eu conhecia, com exceção do Dr. Sim, o médico local, e Dr. Smith, o dentista, trabalhava no Minho. Havia, naturalmente, o pregador Blackburn, dirigente da congregação evangélica local. Para a maioria das pessoas que moravam em China Grove, a vida centralizava-se no trabalho e na igreja. A conversa no Minho era sobre a última decisão do superintendente e como ela afetara, particularmente, seu próprio trabalho. Os cultos focalizavam principalmente as antecipadas alegrias do céu. Naquele primitivo local americano, descobri a linguagem do amor número 4.
Estava em pé debaixo de uma árvore Chinaberry, após o culto de domingo, quando Mark e Mary aproximaram-se de mim. Não reconheci nenhum deles. Deduzi que haviam nascido enquanto estivera fora. Apresentando-se, Mark disse: "Pelo que entendi, o senhor ministra estudos sobre aconselhamento conjugal, não é verdade?" Sorri e lhes respondi: "Sim, estou começando." Ele então me interrogou: "É possível um casamento dar certo, se o casal discorda em tudo?" Era uma daquelas perguntas teóricas a qual eu sabia que tinha um fundo pessoal. Desconsiderei a conotação teórica da pergunta e fiz-lhe uma interrogação pessoal. "Há quanto tempo vocês estão casados?" "Há 2 anos. E não concordamos em nada." "Dê-me algum exemplo." "Bem, para começar, Mary não gosta que eu vá caçar. Trabalho a semana inteira no moinho e, quando chegam os sábados, gosto de infiltrar-me na floresta. Não são todos os sábados, mas somente quando a temporada de caça está aberta." Mary, que estivera calada até então, disse: "Quando a estação de caça não está aberta, ele vai pescar. E não é verdade que ele caça somente nos sábados. Ele sai do trabalho para ir caçar. 1 ou 2 vezes por ano, tiro 2 ou 3 dias de licença e, juntamente com outros colegas, vamos caçar nas montanhas. Não vejo mal algum nisso." "Em que mais vocês discordam?" perguntei. "Bem, ela quer que eu vá à igreja o tempo todo. Não me importo de ir aos cultos aos domingos de manhã, mas, à noite, prefiro descansar. Tudo bem que ela queira ir, mas não acho que eu precise estar lá também." Mary novamente replicou: "Você também não quer que eu vá. Faz escândalo cada vez que eu passo pela porta em direção à igreja." Sabia que aquela conversa não deveria continuar ali, embaixo daquela árvore e em frente à igreja. Como um jovem aspirante a conselheiro, achei que me metia em algo muito complicado para mim, mas como tinha sido treinado para fazer perguntas e ouvir, continuei: "Em que mais vocês discordam?" Dessa vez, Mary respondeu: "Ele quer que eu fique em casa o dia inteiro e faça todo o serviço doméstico. Fica simplesmente maluco se eu visito minha mãe, ou saio para fazer compras ou qualquer outra coisa." Ele imediatamente interrompeu: "Eu não me importo que ela visite sua mãe. No entanto, quando chego em casa, gosto de achar tudo em ordem. Há semanas em que ela não arruma nem a cama durante 3 ou 4 dias e nos outros, quando chego, ela nem ao menos começou o jantar. Trabalho duro e gostaria de alimentar-me logo ao chegar. Além disso, a casa está sempre na maior bagunça. Há brinquedos do bebê espalhados por todo lugar, e ele está sempre sujo. Não gosto de sujeira. Acho que ela se sentiria feliz se vivesse em um chiqueiro. Não somos ricos e moramos em uma pequena casa do moinho, mas pelo menos ela poderia ser limpa." Mary então perguntou: "O que o senhor acha de ele me dar uma ajuda em casa?" "Ele age como se os esposos não precisassem jamais ajudar. Tudo o que ele quer é trabalhar e caçar. Espera que eu faça todo o resto. Por ele, eu teria até de lavar o carro." Com o propósito de achar que seria melhor eu procurar alguma forma de ajudar e não de buscar mais problemas, perguntei a ele: "Mark, quando namoravam, antes de se casarem, você já ia caçar todos os sábados?" "Na maioria deles. Mas eu sempre chegava em casa a tempo de vê-la no sábado à noite. Ainda tinha a oportunidade de lavar meu carro, antes de encontrá-la."
Eu não gostava de sair com minha caminhonete suja. Mary, quantos anos você tinha quando se casou? Eu perguntei. 18. Nós nos casamos assim que eu terminei o colegial. Mark formou-se um ano antes de mim, e já trabalhava. No último ano do colegial, Mark via você constantemente. Sim, ele me visitava quase todas as noites. Chegava à tarde e muitas vezes ficava para jantar com toda a família. Costumava ajudar-me nas tarefas da casa e depois nos sentávamos e conversávamos até a hora do jantar. Mary, o que vocês dois faziam depois do jantar? Ela olhou em minha direção com um sorriso sem graça e disse: bem, o que os namorados costumam fazer. Mas, se eu tivesse algum trabalho escolar, ele sempre me ajudava. Algumas vezes estudávamos horas juntos. Certa vez eu fui encarregada de montar um projeto de Natal para a classe que se formaria. Ele me ajudou todas as tardes, durante 3 semanas. Ele foi sensacional. Mudei de marcha e engatei a terceira na área das discórdias. Mark, quando os dois namoravam, você costumava ir com Mary à igreja aos domingos à noite? Sim, eu ia. Se não fosse, não tinha como vê-la no domingo à noite. O pai dela era super exigente. E ele nunca reclamou disso. Mary acrescentou. De fato, ele parecia gostar de ir. Até nos ajudou na programação de Natal. Quando terminamos o primeiro projeto, começamos a preparar o palco para a peça natalina. Ficamos umas 2 semanas envolvidos naquilo. Ele é muito talentoso para pintar e montar cenários. Achei que começava a enxergar alguma luz no fim do túnel, mas temia que Mark e Mary não a vissem. Virei-me, então, para ela e perguntei: quando você namorava Mark, o que a convenceu de que ele a amava? O que fez com que ele fosse diferente dos outros rapazes que você conhecia? Foi a forma de como ele me ajudava a fazer as coisas. Ele tinha tanto entusiasmo em colaborar. Nenhum dos outros rapazes demonstrou esse tipo de interesse, mas parecia realmente natural em Mark. Ele chegava até a me ajudar a lavar a louça quando ia jantar em minha casa. Ele era a pessoa mais maravilhosa que eu já tinha conhecido. Mas foi só a gente casar, e tudo mudou. Ele não fez mais nada. Dirigindo-me novamente para Mark, perguntei: em sua opinião, por que você acha que fazia todas aquelas coisas para ela e com ela, antes de casarem? Na época, para mim era natural fazê-las. É o que se espera que alguém nos faça, se esse alguém gosta de nós. E por que você acha que parou de ajudá-la depois do casamento? Perguntei. Eu acho que pensei ser como era em minha família. Meu pai trabalha e minha mãe toma conta da casa. Nunca o vi aspirar o pó, lavar louça ou fazer qualquer outro serviço doméstico. Em virtude de minha mãe não trabalhar fora, ela mantinha a casa sempre limpa, cozinhava, lavava e passava. Acho que simplesmente pensei que deveria agir como meu pai. Torcendo para que ele raciocinasse como eu, perguntei. Mark, 1 minuto atrás o que você ouviu Mary responder, quando perguntei o que a fez sentir-se amada por você durante o namoro? Ele respondeu. O fato de eu ajudá-la a fazer as coisas e realizá-las ao lado dela. Os pedidos direcionam o amor. Mas cobranças impedem que ele seja liberado. Ainda dirigi-me a Mark e perguntei. Dá para você entender como ela se sentiu rejeitada quando você parou de ajudá-la? Ele sacudiu a cabeça para cima e para baixo. Então afirmei.
Também é compreensível que você tenha seguido o modelo do casamento de seus pais. A maioria de nós faz isso, mas sua mudança de comportamento com Mary foi muito radical. Isso fez com que ela achasse que seu amor por ela havia terminado. Depois virei-me para Mary e disse-lhe: "O que você ouviu Mark responder, quando perguntei a ele o porquê dele ajudá-la na época de namoro?" Ele disse que são coisas as quais se espera que se façam quando uma pessoa gosta de outra. Ele realizava aquilo para demonstrar seu amor por mim. Ela acrescentou que aquilo era natural nele. Porque na mente dele era essa a forma de se demonstrar amor. Então lhe perguntei: "Quando os dois se casaram e foram morar em sua própria residência, ele esperou para ver o que você faria para demonstrar-lhe amor. Suas expectativas eram que mantivesse a casa limpa, cozinhasse, etc. Resumindo, ele aguardou que fizesse coisas por ele como expressão de seu amor. Você entende que, por não vê-la realizar o que esperava, ele passou a não sentir-se mais amado." Agora era Mary quem balançava a cabeça. E eu continuei: "Meu ponto de vista do porquê de ambos estarem tão infelizes é que nenhum de vocês demonstra amor um pelo outro, através de atos de bondade." Mary disse: "Acho que você está certo e o motivo pelo qual parei de fazer as coisas para ele, foi porque me ressenti de tanta cobrança. Era como se ele quisesse fazer com que eu ficasse igual à mãe dele." Eu concordei com ela. Você está certa. Ninguém gosta de fazer as coisas forçadamente. O próprio amor é entregue espontaneamente. O amor não pode ser obrigatório. Podemos solicitar que os outros façam algumas coisas para nós, mas não devemos exigi-las. Pedidos direcionam o amor, mas cobranças impedem que ele seja liberado. Mark interrompeu-me e disse: "É isso mesmo, Dr. Chapman, ela está certa. Tenho realmente feito muitas cobranças e críticas a Mary porque estou desapontado com ela como esposa. Disse mesmo algumas coisas muito cruéis, que devem ter feito com que ela ficasse muito magoada comigo." Olhando para ambos, disse-lhes: "Acredito que as coisas agora podem ser consertadas." Tirei um bloco de papel do meu bolso e destaquei 2 folhas. "Vamos tentar uma coisa. Quero que cada um de vocês se sente nos degraus da igreja e faça uma lista de pedidos. Mark, gostaria que preparasse uma relação de 3 ou 4 coisas que, se Mary resolvesse fazê-las, levariam você a se sentir amado quando chegasse a casa no final do dia. Se ter as camas arrumadas é muito importante, então coloque isso no papel." Virei-me para Mary e disse-lhe o mesmo. "Mary, quero que você faça uma lista de 3 ou 4 coisas com as quais realmente gostaria que Mark a ajudasse, atitudes que, se ele as praticasse, ajudariam você a acreditar que ele a ama. Aprecio muito as listas. Elas nos forçam a pensar de forma concreta." Após 5 ou 6 minutos, eles me entregaram suas listas. A de Mark ficou assim: arrumar as camas diariamente, lavar o rosto do bebê quando eu estiver para chegar em casa, colocar seus sapatos na sapateira antes que eu chegue em casa, tentar, pelo menos, começar o jantar antes de eu chegar, de forma que possamos nos alimentar 30 a 45 minutos após a minha chegada. Li a lista de Mark em voz alta e disse: "Posso entender que, se Mary decidir fazer estas 4 coisas, você as verá como formas dela demonstrar amor por você." Ele respondeu: "É isso mesmo. Se ela fizer estas 4 coisas, isso certamente cooperará muito para que eu mude minha atitude para com ela." Em seguida,
li a lista de Mary. Gostaria que ele lavasse o carro uma vez por semana e não esperasse isso de mim. Gostaria que ele trocasse a fralda do bebê quando chegasse em casa, especialmente quando estou atarefada na cozinha no preparo do jantar. Gostaria que ele passasse o aspirador na casa para mim, pelo menos uma vez por semana. Gostaria que, no verão, ele cortasse a grama todas as semanas a fim de não deixar que ela crescesse tanto, a ponto de eu ter vergonha do nosso jardim. Eu então disse: Mary, entendo o que você deseja. Se Mark decidir fazer essas 4 coisas, você as receberá como formas genuínas de expressões de amor. É isso mesmo. Seria maravilhoso se ele fizesse essas coisas para mim. Essa lista parece razoável para você, Mark? Perguntei-lhe. Você poderia fazê-las, se assim decidisse? Sim, ele disse. Mary, você acha os itens da lista de Mark razoáveis? Você poderia realizá-las, se assim decidisse? Sim, eu posso fazer essas coisas. Mas eu me sinto frustrada porque não importa o quanto eu faça, pois nunca é suficiente. Mark, você entende que proponho uma mudança do modelo de casamento que você tem. Sabe de uma coisa, meu pai corta a grama e também lava o carro. Acrescentou ele. Mas pelo jeito ele nunca passou o aspirador na casa nem trocou fralda de nenhum dos filhos, estou certo? Está. Você não é obrigado a fazê-las. Quero deixar isso bem claro, porém, se as realizar, serão comunicadas como expressões de amor a Mary. Aquilo que fazemos um para o outro antes do casamento não garante que continuaremos a realizá-lo depois de casados. E para Mary, eu disse: você também precisa entender que não é obrigada a fazer as coisas da lista, mas, se decidir realizá-las, estas serão 4 formas que realmente terão significado para ele. Virando-me então para ambos, disse: gostaria de sugerir que vocês tentassem esse novo procedimento por 2 meses e então avaliassem se os ajudou ou não. Ao final deste período, talvez queiram acrescentar novos itens às suas listas e partilhá-las um com o outro. Eu, no entanto, recomendaria que não houvesse o acréscimo de mais de um item por mês. Isso faz sentido, Mary replicou. Acho que você nos deu uma grande ajuda, acrescentou Mark. Virando as costas, ambos saíram de mãos dadas e caminharam em direção ao carro. Ao ficar sozinho novamente, comecei a caminhar e disse em alta voz: acho que a igreja é para isso. Creio que vou gostar de trabalhar com aconselhamento. E nunca mais esqueci o enfoque obtido embaixo daquela árvore. Após anos de pesquisa, percebi que a situação de Mark e Mary foi muito especial para mim. Raramente encontramos um casal onde ambos possuam a mesma linguagem do amor. Tanto para Mark como para Mary, formas de servir era sua primeira linguagem do amor. Centenas de pessoas identificam-se com uma ou outra e reconhecem que a principal forma através da qual sentem-se amadas por seus cônjuges, é através de formas de servir. Guardar os sapatos, trocar as fraldas do bebê, lavar louça ou o carro, aspirar o pó ou cortar a grama falam muito alto para aqueles cuja primeira linguagem do amor é formas de servir. Você talvez indague, mas se Mark e Mary tinham a mesma linguagem do amor, por que possuíam tantos problemas? A resposta está no fato de que eles falavam dialetos diferentes. Eles faziam coisas um para o outro, mas não as que consideravam as mais importantes. Quando forçados a pensar de forma concreta, facilmente identificavam seus dialetos. Para Mary, era lavar o carro,
trocar a fralda do bebê, aspirar o pó e cortar a grama, ao passo que para Mark era arrumar as camas, lavar o rosto do bebê, guardar os sapatos na sapateira e já ter o jantar começado ao chegar em casa. Quando começaram a falar os dialetos certos, os tanques do amor de ambos começaram a encher. Desde que a primeira linguagem do amor de ambos era formas de servir, aprender o dialeto específico de cada um foi relativamente fácil para eles. Antes de deixarmos para trás Mark e Mary, gostaria de fazer 3 observações. Primeira, eles ilustram claramente que o que fazemos um para o outro antes do casamento, não é garantia de que continuaremos a fazê-lo depois de casados. Antes do matrimônio somos levados pela força da paixão. Após o casamento, voltamos a ser as pessoas que éramos antes de nos apaixonarmos. Nossas ações são influenciadas pelo modelo de nossos pais, nossa própria personalidade, nossa percepção do amor, nossas emoções, necessidades e nossos desejos. Apenas uma coisa é certa sobre nosso comportamento: não será o mesmo da época em que estávamos apaixonados. E isso me leva à segunda verdade ilustrada por Mark e Mary. Amor é uma decisão, e não pode ser coagido. Mark e Mary criticavam o comportamento um do outro e não chegavam a lugar algum. A partir do ponto em que decidiram fazer pedidos um ao outro, e não cobranças, o casamento tomou outro rumo. Críticas e cobranças não levam a lugar algum. O excesso de observações pode levar um cônjuge a concordar com o outro. Ela, pode fazer as coisas do modo dele, mas, muito provavelmente, aquela não será uma expressão de amor. Você pode dar outra direção ao amor através de pedidos: eu gostaria muito que lavasse o carro, trocasse a fralda do bebê, cortasse a grama, porém, não há como colocarmos em alguém a vontade para tal. Cada um de nós decide diariamente amar ou não nossos cônjuges. Se escolhermos gostar dele, então a expressão desse amor da forma que seu cônjuge solicita, torná-lo-á mais efetivo em termos emocionais. Há uma terceira verdade, que somente é ouvida pelos amantes mais maduros. As críticas de meu cônjuge sobre meu comportamento fornecem-me dicas quentes a respeito de sua primeira linguagem do amor. As pessoas tendem a criticar mais seus cônjuges na área em que eles mesmos têm suas mais profundas necessidades emocionais. A observação que fazem é uma forma inútil de suplicar amor. Se conseguirmos entender essa característica, tornaremos estas críticas mais produtivas. Uma esposa poderá dizer a seu marido, após ser observada por ele: parece-me que isso é algo muito importante para você. Poderia explicar por que considera tal coisa tão crucial? Críticas exigem explicações. Uma conversa poderá transformar a crítica mais em pedido do que em cobrança. A constante reprovação de Mary à caça de Mark não significava que ela odiava aquele esporte. Ela culpava isso por deixá-lo impossibilitado de lavar o carro, aspirar o pó e cortar a grama. Quando ele aprendeu a suprir sua necessidade de amor ao falar sua linguagem emocional, ela se libertou para também apoiá-lo em seu esporte favorito. Capacho ou amante? Eu o sirvo há 20 anos. Isso inclui todas as modalidades de serviço. Sou seu capacho porque ele simplesmente me ignora, maltrata-me e humilha-me na frente dos amigos e da família. Não o odeio. Não lhe desejo mal, mas estou profundamente magoada e não quero mais viver com ele. Essa esposa utilizou formas de servir durante 20 anos, mas sem expressão de amor. Seus atos demonstravam medo, culpa e ressentimento. Devido às mudanças sociológicas dos últimos 30 anos. Não há mais um estereótipo:
do papel do esposo e nem da esposa, na sociedade moderna. Um capacho é um objeto inanimado. Você pode limpar seus pés nele, chutá-lo, colocá-lo de lado, ou fazer qualquer outra coisa que deseje. Ele não tem vontade própria. Pode servir a seu dono, mas não amá-lo. Quando nós, homens, tratamos nossas esposas como objetos, excluímos a possibilidade de receber amor. Manipulação que utiliza a culpa. Se você for realmente uma boa esposa, fará isso para mim, não é uma linguagem do amor. Coação pelo medo. Acho melhor você fazer isso para mim, se não se arrependerá, também não tem nada a ver com o amor. Ninguém deve ser capacho. Podemos ser usados, mas somos criaturas que possuem emoções, pensamentos e desejos. Temos a habilidade de tomar decisões e de agir. Usar ou manipular outras pessoas não é um ato de amor, mas de traição. Você induz a quem manipula a desenvolver hábitos desumanos. O amor diz: pelo fato de eu amá-lo muito, não vou permitir que me trate desse jeito. Não é bom para você nem para mim. Superando os estereótipos. O aprendizado da linguagem do amor, formas de servir, implica que examinemos nossos estereótipos dos papéis de esposo e esposa. Mark fazia o que a maioria de nós, maridos, realiza normalmente. Seguia o modelo dos papéis assumidos pelos pais. Porém, nem isso ele realizava direito. Seu pai lavava o carro e cortava a grama. Mark não fazia nada disso, mas essa era a imagem mental que ele tinha a respeito do que um marido deveria realizar. Não resta a menor dúvida de que ele não se via limpando a casa nem trocando as fraldas do bebê. Ainda bem que ele teve boa vontade em quebrar seu estereótipo ao perceber como essas coisas eram importantes para Mary. Isso será necessário para todos nós se a primeira linguagem do amor de nossos cônjuges solicitar algo que pareça inadequado a nosso papel. Devido às mudanças sociológicas dos últimos 30 anos, não há mais um estereótipo comum dos papéis do esposo e da esposa na sociedade moderna. Isso não significa, contudo, que todos os estereótipos tenham desaparecido, mas que o número deles multiplicou. Antes da era da televisão, a imagem que as pessoas tinham de um esposo e de uma esposa e de como deveria ser esse relacionamento, era primeiramente influenciada pelos próprios pais. Com a invasão da televisão e com a proliferação da separação dos casais, o modelo desses papéis tornou-se grandemente influenciado por forças de fora do lar. Sejam quais forem suas percepções a respeito, é muito provável que seu cônjuge possua expectativas diferentes a respeito dos papéis conjugais. E necessário vontade política para examinar e mudar estereótipos, e assim expressar amor de forma mais efetiva. Lembre-se, não há recompensas para se manter esses estereótipos. Por outro lado, há benefícios tremendos em atender às necessidades emocionais de seu cônjuge. Bem recentemente, uma esposa me disse: Dr. Chapman, vou mandar todos meus amigos assistirem a seu seminário. E eu, então, lhe perguntei: por que você fará isso? Porque meu casamento mudou radicalmente. Antes do seminário, Bob nunca me ajudava em nada. Nós dois começamos nossas carreiras após a faculdade, mas sempre coube a eu fazer tudo em casa. Era como se nunca tivesse passado pela cabeça dele realizar alguma coisa. Depois do seminário ele começou a me perguntar de que forma poderia me ajudar. Eu fiquei maravilhada. No início, nem acreditava que fosse verdade, mas essa postura tem persistido já por 3 semanas. Ela suspirou profundamente e continuou:
Tenho de admitir que houve situações cômicas, no percurso destas 3 semanas, porque ele não sabia fazer nada. A primeira vez em que colocou a roupa para lavar, ao invés de usar o detergente diluído, colocou o alvejante. Nossas toalhas azuis ganharam lindas bolas brancas. Depois, chegou a hora de ele utilizar pela primeira vez nosso triturador de lixo. Pareceu estranho quando começou a sair espuma de sabão na pia ao lado. Nós paramos o processo, e depois de desligar a máquina coloquei minha mão na abertura do aparelho. Tirei dali 1/4 de um pedaço de sabão em barra que antes daquela aventura estava inteirinho. Mas ele me amava de acordo com a minha linguagem e meu tanque do amor enchia-se gradativamente. Agora ele já sabe fazer de tudo em casa e ajuda-me muito. Temos, também, bons momentos juntos porque não preciso trabalhar o tempo todo. Pode crer, também aprendi a linguagem dele e mantenho seu tanque cheio. Foi assim tão simples. Simples? Sim? Fácil? Não? Bob teve de trabalhar duro para quebrar o estereótipo com o qual convivera durante 35 anos. Não foi do dia para a noite, mas ele com certeza poderá dizer que aprender a primeira linguagem do amor de sua esposa e decidir-se por utilizá-la fez uma diferença tremenda no clima emocional de seu casamento. Passemos, agora, para a linguagem do amor número 5. Notas. João capítulo 13 versículos 3 a 17. Gálatas capítulo 5 versículo 13. Capítulo 8. A quinta linguagem do amor, toque físico. Há muito se sabe que o toque físico é uma forma de se comunicar o amor emocional. Inúmeras pesquisas na área do desenvolvimento infantil chegaram às seguintes conclusões: os bebês que são tomados nos braços, beijados e abraçados desenvolvem uma vida emocional mais saudável do que os que são deixados durante um longo período de tempo sem contato físico. A importância do toque no que se refere às crianças não é uma ideia moderna. Durante o ministério terreno de Cristo, os hebreus que moravam na Palestina reconheciam que Jesus era um grande mestre e levavam seus filhos até ele para que tocasse neles. Como podemos nos lembrar, seus discípulos repreenderam aos pais daquelas crianças, pois acharam que o Filho de Deus estava ocupado demais para aquela atividade tão frívola. Porém, as Escrituras afirmam-nos que Jesus se indignou com os seus seguidores e disse: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Pais sábios, em qualquer cultura, também tocam seus filhos de forma amorosa. O toque físico é também um poderoso veículo de comunicação para transmitir o amor conjugal. Andar de mãos dadas, beijar, abraçar e manter relações sexuais são formas de se comunicar o amor emocional para o cônjuge. Os antigos costumavam dizer: o caminho para se conquistar o coração de um homem é através de seu estômago. Muitos deles engordaram tanto a ponto de correrem risco de vida, devido às esposas serem adeptas desta filosofia. Naturalmente, os antigos não se referiam ao coração físico, mas ao centro do romantismo. Seria mais adequado dizer: a forma de alcançar o coração de alguns homens é através de seus estômagos. Lembrou-me bem das palavras de um certo marido, Dr. Chapman: minha esposa é uma cozinheira de forno e fogão. Ela gasta horas cozinhando. Faz os pratos mais elaborados que existem. E quanto a mim? Sou um daqueles homens que apreciam purê e carne moída. Vivo dizendo que ela está gastando muito tempo na cozinha.
Eu adoro comida simples. Ela fica aborrecida e diz que não gosto dela. Mas eu a amo. Só desejaria que ela facilitasse as coisas para si mesma e não gastasse muito tempo com pratos tão trabalhosos. Dessa forma, passaríamos mais tempo juntos e ela teria mais energia para fazer outras coisas. Obviamente, essas outras coisas chegavam mais perto de seu coração do que refeições sofisticadas. A esposa daquele homem era emocionalmente frustrada. Ela crescera em uma família onde a mãe era uma excelente cozinheira e o pai sabia apreciar seus esforços. Ela se lembrava de seu pai ter dito à sua mãe: "Quando me sento à mesa com uma refeição como esta diante de mim, torna-se fácil amá-la." Seu pai diariamente elogiava os quitutes feitos por sua mãe. Em particular e em público ele elogiava os dotes culinários da esposa. Aquela filha aprendera direitinho o modelo deixado por sua mãe. O problema é que ela não estava casada com o seu próprio pai. Seu esposo possuía uma linguagem do amor muito diferente. Em minha conversa com aquele esposo, não levou muito tempo até eu descobrir que as outras coisas às quais ele se referia era sexo. Quando a esposa respondia positivamente no tocante à relação sexual, ele sentia segurança em seu amor. No entanto, quando por qualquer motivo ela se esquivava sexualmente do marido, nem toda sua habilidade culinária era suficiente para convencê-lo de que ela o amava. Ele não era contra os pratos elaborados, mas em seu coração eles não poderiam, de forma alguma, substituir aquilo que ele considerava amor. A relação sexual, porém, é somente um dialeto na linguagem do toque físico. Dos 5 sentidos, o do toque diferencia-se dos outros 4, pois não se limita a uma localização específica no nosso organismo. Pequenos receptores táteis acham-se espalhados ao longo de todo o corpo. Quando esses receptáculos são tocados ou apertados, os nervos carregam esses impulsos para o cérebro. Este os interpreta e percebemos o objeto do toque como quente ou frio, áspero ou macio. Causam dor ou prazer. Também os interpretamos como amorosos ou hostis. O toque físico pode iniciar ou terminar um relacionamento. Pode comunicar ódio ou amor. Algumas partes do corpo são mais sensíveis do que outras. A diferença deve-se ao fato dos pequenos receptores táteis não estarem espalhados aleatoriamente pelo nosso organismo, mas sim distribuídos em grupos. Portanto, a ponta da língua é altamente sensível ao toque, ao passo que atrás dos ombros é uma das partes mais insensíveis. As pontas dos dedos e a ponta do nariz também são áreas extremamente sensíveis. Nosso objetivo, no entanto, não é entender as bases neurológicas das sensações do toque, mas sim sua importância psicológica. O toque físico pode iniciar ou terminar um relacionamento. Pode comunicar ódio ou amor. A pessoa cuja primeira linguagem do amor é toque físico receberá uma mensagem que irá muito além das palavras "eu odeio você" ou "eu amo você". Um tapa no rosto é algo difícil para qualquer criança enfrentar, mas para aquela que possuir o toque físico como primeira linguagem do amor, será devastador. Um abraço afetivo comunica amor a qualquer criança, mas aquela que possuir o toque físico como primeira linguagem do amor, desfrutará de forma mais intensa aquele gesto, sentindo-se amada e segura. A mesma atitude é válida para os adultos. No casamento, o toque de amor existe em várias formas. Levando-se em conta que os receptores ao toque localizam-se por todo o corpo, um afago amoroso em qualquer parte pode comunicar amor a seu cônjuge. Isso não significa que todos os toques sejam iguais.
Seu cônjuge apreciará a alguns mais do que a outros. Seu melhor professor, sem dúvida alguma, será sua, próprio, esposo, Afinal de contas, ela, é a quem você demonstrará amor. Ela, sabe exatamente o tipo de toque que mais lhe agrada. Não insista em tocá-la, de seu jeito e em seu tempo. Aprenda a falar o dialeto dela, pois alguns toques podem ser considerados desconfortáveis ou irritantes. A insistência em praticar tais atos pode comunicar o oposto ao amor. Talvez afirme que você não é sensível às necessidades dela, e não se importa com a sua percepção de prazer. Não caia no erro de achar que o que lhe traz prazer também trará a seu cônjuge. Toques amorosos podem ser explícitos e exigir sua completa atenção, como afago nas costas e jogos sexuais que terminem em uma relação. Por outro lado, também podem ser implícitos e breves, como um toque nos ombros ao encher uma xícara de café, ou um rápido roçar no corpo ao passar pela cozinha. Toques explícitos, naturalmente, levam mais tempo, não somente a prática deles em si, como também a percepção de como progredir quando se visa comunicar amor dessa forma ao cônjuge. Se uma massagem nas costas comunica eficazmente seu amor a sua, esposo, então, todo o tempo, dinheiro e energia que você gastar para aprender a ser boa massagista será, sem dúvida, um bom investimento. Se a relação sexual for o primeiro dialeto de seu parceiro, leia e converse sobre a arte do amor sexual de forma a aprimorar sua expressão de amar. Toques implícitos de amor levam menos tempo, porém desenvolvem o treinamento, especialmente se o toque físico não for sua primeira linguagem do amor, e se você cresceu em uma família onde as pessoas não se expressavam dessa forma. Sentar-se pertinho um do outro no sofá para assistirem televisão, não exigirá tempo extra e poderá comunicar amor de forma abundante. Pequenos toques ao passar por seu cônjuge implicam frações de segundos. Afagos ao sair e ao chegar em casa podem envolver beijos e abraços ligeiros, mas falarão muito alto para sua, esposo, Uma vez que você descubra que o toque físico é a primeira linguagem do amor de seu cônjuge, sua única limitação é sua própria imaginação, quanto às formas de expressar amor. Descobrir novas formas e lugares de toque pode ser um excitante desafio. Se você não for alguém que tem o hábito de tocar sob a mesa, descobrirá que essa prática poderá acender fagulhas quando jantarem fora. Você poderá encher o tanque do amor de seu cônjuge, se caminharem de mãos dadas até chegarem ao carro, mesmo que você não tenha o hábito de fazer isso em público. Se você, normalmente, não beija seu cônjuge ao entrar no carro, poderá descobrir que esse gesto tornará sua viagem mais atraente. Abraçar sua esposa antes dela sair para as compras poderá, além de expressar amor, trazê-la mais rápido para casa. Tente novos toques em novos lugares e pergunte a seu cônjuge o que sentiu, se os achou prazerosos ou não. Lembre-se, a última palavra é dela. Você está aprendendo a falar a língua dela. O corpo existe para ser tocado. Tudo o que há em mim reside em meu corpo. Tocar em mim significa afagá-lo. Afastar-se dele é distanciar-se de mim, emocionalmente. Em nossa sociedade, um aperto de mão comunica acordo e exclusividade. Quando, em raras ocasiões, um homem recusa apertar a mão de outro, a mensagem que essa atitude comunica é que as coisas não vão bem naquela amizade. Todas as sociedades possuem formas de toque físico como cumprimento social.
A maioria dos homens americanos não se sente confortável com fortes abraços e beijos, mas na Europa eles têm a mesma função de um aperto de mão. Em cada sociedade há formas adequadas e inadequadas de se tocar as pessoas do sexo oposto. A recente atenção voltada para os assédios sexuais tem evidenciado as formas inapropriadas. No casamento, entretanto, tudo isso é determinado pelo casal, dentro de algumas amplas diretrizes. Abuso físico é, naturalmente, condenado pela sociedade e existem organizações sociais cujo objetivo é ajudar tanto esposas quanto esposos vítimas dos excessos. Nossos corpos foram feitos para toques, mas não para abusos. Se a primeira linguagem do amor de seu cônjuge for o toque físico, nada será mais importante do que abraçá-la. Quando ela, ele, chorar. Este século caracteriza-se como a era da abertura e liberdade sexual. Essa conquista, porém, tem demonstrado que o casamento onde ambos os cônjuges são livres para ter relações sexuais com outros parceiros é uma ilusão. Os que não discordam disso por motivos morais, não aceitam por razões emocionais. Há alguma coisa em nossa necessidade por intimidade e amor que não nos permite dar tal liberdade a nosso cônjuge. A dor emocional é profunda e a intimidade evapora-se quando tomamos conhecimento de que nosso cônjuge está envolvido sexualmente com outra pessoa. Os arquivos dos conselheiros estão repletos de registros de esposos e esposas que tentam superar o trauma emocional de um cônjuge infiel. Esse problema, entretanto, é multiplicado para aquele cuja primeira linguagem do amor é o toque físico. É por isso que machuca tanto. O toque físico como expressão do amor agora é dado a outra pessoa. Não é que o tanque emocional tenha se esvaziado, o fato é que ele explodiu. Serão necessários inúmeros reparos para que aquelas necessidades emocionais sejam supridas. As crises e o toque físico. De forma mais ou menos instintiva, abraçamos uns aos outros em tempos de crise. Por quê? Pois o toque físico é um poderoso comunicador de amor. Em épocas difíceis, mais do que em qualquer outra, precisamos nos sentir amados. Nem sempre devemos mudar as situações, mas podemos superá-las se nos sentirmos amados. Todos os casamentos atravessam crises. A morte dos pais é inevitável. Acidentes automobilísticos aleijam e matam centenas de pessoas anualmente. Enfermidades não respeitam ninguém. Desapontamentos fazem parte da vida. A coisa mais importante a ser feita por seu cônjuge quando este atravessar alguma crise na vida, é amá-lo. Se a primeira linguagem do amor de sua esposa, for o toque físico, nada será mais importante do que abraçá-lo, quando ele, chorar. Suas palavras talvez não tenham muita importância, mas o toque físico comunicará que você se preocupa com ele, ela. As crises propiciam uma oportunidade singular para se expressar amor. Toques afetuosos serão lembrados muito tempo ainda após as dificuldades terem passado. Porém, a ausência de seu toque talvez jamais seja esquecida. Desde minha primeira visita ao West Palm Beach, na Flórida, muitos anos atrás, recebo com alegria os convites para voltar e dar meus seminários naquela região. Em uma dessas ocasiões, conheci Pat e Patsy. Eles não eram originários da Flórida, poucos o são, mas já moravam ali há 20 anos e sentiam-se em casa. Meu seminário fora promovido pela igreja local, e no percurso do aeroporto para a igreja o pastor comunicou-me que Pat e Patsy haviam solicitado que eu passasse a noite na casa deles.
procurei demonstrar contentamento, mas sabia de experiências anteriores que aquele tipo de solicitação implicaria em uma sessão de aconselhamento até altas horas da madrugada. No entanto, eu me surpreenderia mais de uma vez naquela noite. Quando o pastor e eu adentramos aquela espaçosa casa estilo espanhol, decorada com muito bom gosto, fui apresentado a Patsy e Charlie, o gato da família. Ao olhar ao redor pude aferir que ou os negócios de Pat iam muito bem, ou seus pais deixaram-lhe uma grande fortuna, ou ele estava enterrado em dívidas. Depois descobri que meu primeiro palpite estava correto. Quando me levaram ao quarto de hóspedes, Charlie, o gato, antecipou-se e pulou na cama onde eu dormiria, e esticou-se muito à vontade. Eu pensei, esse gato está com tudo. Pat chegou logo depois e comemos um delicioso lanche. Ficou combinado que jantaríamos após o seminário. Várias horas mais tarde, enquanto ceávamos, eu aguardava o momento em que a sessão de aconselhamento começaria. Mas não começou. Ao contrário do que imaginei, Pat e Patsy formavam um casal saudável e feliz. Para um conselheiro isso é uma raridade. Estava curioso para descobrir qual era o segredo deles, mas me encontrava exausto, e como sabia que ambos me levariam no dia seguinte ao aeroporto, decidi fazer minha sondagem ao amanhecer. Eles, então, conduziram-me a meu quarto. Charlie, o gato, foi muito gentil em deixar o quarto quando eu cheguei. Saltando da cama ele procurou outro local e eu, em poucos minutos, assumi seu lugar naquele confortável leito. Após uma rápida reflexão sobre aquele dia, adormeci. Antes, porém, que perdesse o contato com a realidade, a porta do quarto foi escancarada e um monstro pulou sobre mim. Eu ouvira falar sobre o escorpião da Flórida, mas aquele não era um deles. Sem pensar sacudi o lençol que me cobria e com um grito lancinante atirei-o contra a parede. Ouvi seu corpo bater, seguido de um silêncio. Pat e Patsy correram, acenderam a luz e nós três olhamos para Charlie, ainda estendido no chão. Pat e Patsy sempre se recordam disso e eu jamais me esquecerei. Charlie recobrou-se em alguns minutos e saiu rapidinho dali. Para falar a verdade, Pat e Patsy contaram-me que ele nunca mais entrou naquele quarto. Após meu episódio com Charlie, não sabia se Pat e Patsy ainda me levariam ao aeroporto e nem se teriam algum interesse por mim. Meus temores, no entanto, desaparecerem quando após o seminário ele me disse: Dr. Chapman, já cursei vários seminários mas nunca ouvi alguma descrição tão clara a respeito de Patsy e de mim como a que o senhor fez. A linguagem do amor é realmente uma verdade. Não vejo a hora de lhe contar nossa história. Após despedir-me das pessoas presentes ao seminário, saímos a caminho do aeroporto, em nosso percurso de aproximadamente 45 minutos. Pat e Patsy começaram, então, a contar-me sua história. Nos primeiros anos de seu casamento tiveram grandes problemas. Porém, 22 anos atrás, seus amigos disseram-lhes que eles formavam o casal perfeito. Pat e Patsy realmente acreditavam que seu matrimônio fora realizado nos céus. Eles cresceram na mesma comunidade, frequentaram a mesma igreja e estudaram no mesmo colégio. Seus pais tinham estilos de vida e valores semelhantes. Pat e Patsy apreciavam muitas coisas em comum. Ambos gostavam muito de jogar tênis, velejar e sempre conversavam a respeito de como possuíam os mesmos interesses. Eles, aparentemente, tinham todas as similaridades que se acredita necessários para se diminuir os conflitos em um casamento. Começaram o namoro no segundo ano da faculdade.
Faziam cursos diferentes, mas davam sempre um jeito de se encontrar pelo menos uma vez por mês e em algumas ocasiões especiais. Ainda na escola estavam convencidos de que haviam nascido um para o outro. Ambos, no entanto, concordaram em terminar a faculdade antes de se casarem. Pelos 3 anos seguintes tiveram um relacionamento idílico. Um final de semana ele a visitava em seu campus, e no outro era a vez dela retribuir a visita dele. No final de semana seguinte eles iam para suas casas visitar suas famílias, mas a maior parte do tempo também ficavam juntos. No quarto final de semana de cada mês, no entanto, ambos concordaram que não se veriam e utilizariam o tempo para desenvolver atividades de seus interesses pessoais. Com exceção de eventos especiais como aniversários, realmente respeitavam esse planejamento. 3 semanas após receberem seus diplomas, ele em economia e ela em sociologia, casaram-se. 2 meses depois, mudaram para a Flórida, onde apareceu uma ótima chance de emprego para Pat. Eles estavam a 3.200 quilômetros de distância do parente mais próximo, e podiam desfrutar de uma eterna lua de mel. Os primeiros 3 meses foram emocionantes. Mudar, achar um apartamento e curtir um ao outro. O único motivo de conflito que tinham era a louça para lavar. Pat achava que ele possuía uma técnica mais eficiente para aquela tarefa. Patsy, no entanto, não concordava com aquela ideia. Chegaram, então, à conclusão de que quem fosse lavar a louça, utilizaria a forma que desejasse. E aquela discussão foi desfeita. Eles tinham uns 6 meses de casamento quando Patsy achou que Pat estava se afastando dela. Trabalhava horas além do expediente normal e, ao chegar em casa, gastava tempo demais no computador. Quando finalmente conseguiu manifestar a sua desconfiança a Pat, ele respondeu que não a estava evitando, mas sim tentava manter-se no auge de seu emprego. Disse também que ela não compreendia a pressão que ele sofria em seu trabalho, e quão importante era que ele se saísse bem no primeiro ano de atividade. Patsy não ficou muito satisfeita, mas resolveu dar-lhe o espaço solicitado. Ao final do primeiro ano, Patsy estava desesperada. Patsy fez amizade com diversas senhoras que moravam no mesmo condomínio onde ela residia. Quando sabia que Pat trabalharia até mais tarde, fazia compras com suas amigas ao invés de ir direto para casa após o trabalho. Algumas vezes ela ainda estava ausente quando ele chegava. Aquilo o aborrecia muito e ele passou a acusá-la de negligência e irresponsabilidade. Patsy respondia: "Parece o roto falando do rasgado. Quem é o irresponsável? Você não se dá ao luxo nem de me telefonar para avisar a que hora chegará em casa. Como eu posso esperá-lo, se nem ao menos sei quando virá? Quando chega, fica o tempo todo colado naquela droga de computador. Você não precisa de uma esposa, tudo o que necessita é de um computador." Pat, então, respondeu em um tom de voz mais alto: "Eu preciso de uma esposa. Será que você não entende? O ponto é exatamente esse. Eu preciso de uma esposa." Mas Patsy não conseguia entender. Ela estava muito confusa. Em sua busca por respostas foi a uma biblioteca pública e leu vários livros sobre casamento. Ela pensava: o casamento não pode ser desse jeito. Eu tenho que achar uma resposta para a nossa situação. Quando ele ia para o computador, ela pegava firme no livro. Durante várias noites lia direto até meia-noite. Pat, ao se deitar, percebia o que ela fazia e lá vinham comentários sarcásticos, do tipo:
Se você tivesse lido todos esses livros quando estava na faculdade, teria tirado-a em todas as matérias. Patsy respondia. Só que eu não estou na faculdade. Encontro-me casada e, no momento, ficaria muito satisfeita com um C. Patty então ia para a cama sem abrir mais a boca, apenas a olhava. Ao final do primeiro ano, Patsy estava desesperada. Ela já falara com Patty sobre isso, mas dessa vez comunicou-lhe calmamente. Vou procurar um conselheiro conjugal. Você gostaria de ir comigo? Patty então respondeu. Não preciso de um conselheiro conjugal. Não tenho tempo para isso e nem posso pagar uma consulta. Então, eu vou sozinha, disse Patsy. Tudo bem, é você mesmo quem precisa de conselhos. A conversa terminou. Patsy sentiu-se totalmente abandonada e sozinha, mas na semana seguinte ela marcou uma consulta com um conselheiro conjugal. Após 3 semanas aquele psicólogo entrou em contato com Patty e perguntou se ele poderia conversar com ele sobre suas perspectivas a respeito do casamento. Patty concordou e o processo de cura começou. 6 meses depois eles deixavam o consultório do conselheiro com o casamento renovado. Eu, então, perguntei a Patty e Patsy. O que foi que vocês aprenderam no aconselhamento que favoreceu essa virada em seu casamento? Patty então respondeu. Em resumo, Dr. Chapman, aprendemos a falar a primeira linguagem do amor um do outro. O conselheiro não usou esse vocabulário, mas quando o senhor falou hoje em seu seminário, as luzes se acenderão. Minha mente voltou à época de nosso aconselhamento e percebi que foi exatamente isso que aconteceu conosco. Nós finalmente aprendemos a falar a linguagem do amor um do outro. Eu então perguntei. E qual é sua linguagem do amor, Patty? Toque físico, ele respondeu sem titubear. Sem a menor sombra de dúvida. Acrescentou Patsy. Voltei-me então para ela. E qual a sua linguagem do amor, Patsy? Qualidade de tempo, Dr. Chapman. Era isso que eu pedia quando ele gastava todo aquele tempo com o trabalho e o computador. Como você descobriu que o toque físico era a linguagem do amor de Patty? Levou um tempo. Pouco a pouco, essa característica começou a surgir durante as sessões de aconselhamento. No começo, acho que Patty nem se apercebeu. Patty então completou. É isso mesmo. Eu estava tão inseguro em minha autoestima que levou um tempão até que eu identificasse e percebesse que a ausência do toque de Patsy havia feito com que eu me afastasse dela. Eu nunca disse que precisava do toque dela. Em nossa época de namoro e noivado, eu sempre tomava a iniciativa de abraçar, beijar, andar de mãos dadas, e ela sempre foi receptiva. Isso fazia com que eu achasse que ela me amava. Após nosso casamento houve situações em que eu a procurei fisicamente e ela não correspondeu. Achei que ela estivesse muito cansada devido às suas responsabilidades no novo emprego. Eu não percebi, mas concluí isso pessoalmente. Senti-me como se ela não me achasse mais atraente. Então, decidi que não tomaria mais a iniciativa para não me sentir mais rejeitado. E esperei, para ver quanto tempo demoraria até que ela decidisse beijar-me, tocar-me ou demonstrar uma nova experiência sexual. Cheguei a esperar 6 semanas por um toque. Aquilo foi insuportável. Eu me afastava para ficar longe da dor que apertava quando estava com ela. Sentia-me rejeitado, dispensado e mal amado. Então Patsy acrescentou. Eu não tinha a menor ideia de que ele se sentia dessa forma. Sabia que não me procurava mais.
Não nos abraçávamos, nem nos beijávamos como antes, mas achei que, desde que estávamos casados, isso não era mais tão importante para ele. Compreendia também que estava sob pressão no trabalho. Não tinha, porém, a menor ideia que ele desejava que eu tomasse a iniciativa. Fez uma pausa e prosseguiu. E foi exatamente como ele disse. Eu vivi semanas sem tocá-lo. Isso nem passava por minha mente. Eu preparava as refeições, mantinha a casa limpa, colocava a roupa para lavar e tentava não atrapalhá-lo. Honestamente, eu não sabia o que mais poderia fazer. Não entendia o afastamento nem a falta de atenção dele. Não é que eu não apreciasse tocá-lo. E que para mim isso não era tão importante. Receber sua atenção, seu tempo é o que me fazia sentir amada. Não importava se nos beijássemos ou abraçássemos. Desde que ele me desse sua atenção, eu me sentia querida. Respirou fundo e continuou. Levou um bocado de tempo até que localizássemos a raiz do problema e, ao descobrirmos que não supríamos a necessidade de amor um do outro, demos uma virada em nosso relacionamento. Quando comecei a tomar a iniciativa de tocá-lo, foi impressionante o que aconteceu. Sua personalidade e seu ânimo mudaram drasticamente. Eu ganhei um novo marido. Quando ele se convenceu de que eu realmente o amava, então começou a ficar mais sensível às minhas necessidades. Ele ainda tem computador em casa? Perguntei. Tem sim. Mas raramente o usa e, quando o faz, está tudo bem porque eu sei que ele não está casado com o computador. Fazemos tantas coisas juntos, que se tornou fácil para mim dar-lhe a liberdade para usar o computador quando quiser. Pat então disse. O que me deixou pasmo no seminário hoje foi a forma como sua palestra sobre as linguagens do amor reportou-me aos anos passados. O senhor disse em 20 minutos o que levamos 6 meses para aprender. Bem, não importa a rapidez com que se aprende uma coisa, mas sim o quanto se desfruta dela. Obviamente, vocês assimilaram isso muito bem. Pat é uma das pessoas que possuem o toque físico como a primeira linguagem do amor. Emocionalmente, este tipo anseia que seu cônjuge o toque fisicamente. Um gostoso cafuné na cabeça ou nas costas, andar de mãos dadas, abraços apertados ou não, relações sexuais, tudo isto e outros toques de amor fazem parte das necessidades emocionais de quem possui o toque físico como sua primeira linguagem do amor. Notas. Marcos capítulo 10 versículo 1-3. Marcos capítulo 10 versículos 14 a 16. Capítulo 9. Descobrindo sua primeira linguagem do amor. Descobrir a primeira linguagem do amor de seu cônjuge é essencial para você manter sempre cheio o seu tanque do amor. Porém, vamos primeiramente nos certificar de que você sabe qual é a sua própria linguagem. Após conhecer as 5 palavras de afirmação, qualidade de tempo, receber presentes, formas de servir, toque físico. Algumas pessoas saberão instantaneamente a primeira linguagem tanto delas como a de seus cônjuges. Outros, porém, não terão tanta facilidade. Alguns são como Bob, de Parma Heights, Ohio, que após ouvir sobre as 5 linguagens do amor, disse-me: Não sei, não? Estou em dúvida entre 2 dessas linguagens. Não sei onde me encaixar. Quais delas? Perguntei. Toque físico e palavras de afirmação, respondeu Bob. O que você entende por toque físico? Perguntei. Bem, principalmente, sexo, Bob respondeu. Procurei sondá-lo um pouco mais,
por intermédio de mais perguntas. Você não aprecia quando sua esposa passa a mão em seu cabelo, faz uma massagem em suas costas, dá-lhe beijos e abraços, mesmo fora da relação sexual. Eu gosto disso tudo, e jamais rejeito isso, porém o mais importante para mim é a relação sexual. Só assim sinto que minha esposa realmente me ama. Mudando do toque físico para palavras de afirmação, perguntei: quando você diz que palavras de afirmação também são importantes, a quais se refere? A palavras positivas. Quando ela diz que estou bem arrumado e sou um profissional competente, quando ela expressa apreciação pelas coisas que faço em casa, quando elogia o tempo que fico com as crianças, quando diz que me ama, todas essas coisas são realmente importantes para mim. Você costumava ouvir esse tipo de elogio de seus pais em sua infância e juventude? Raramente, Bob respondeu. O que eu sempre ouvia de meus pais eram críticas ou cobranças. Pensando bem, acho que essa foi a primeira coisa que me atraiu em Carol. Ela sempre me dizia palavras de afirmação. Deixe-me perguntar-lhe mais uma coisa: se Carol supre suas necessidades, ou seja, se os dois tiverem relações sexuais de alta qualidade todas as vezes que você desejar, mas por outro lado ela o criticar e fizer uma série de cobranças e, algumas vezes, até o desprezar perante amigos, você acha que ainda se sentiria amado por ela? Acho que não. Sentir-me-ia traído, profundamente magoado e deprimido. Então lhe disse: Bob, acho que sua primeira linguagem do amor é palavras de afirmação. Relações sexuais são extremamente importantes para você e seu senso de intimidade com Carol. Porém, as palavras de afirmação que ela lhe diz são mais necessárias para sua parte emocional. Veja bem, se ela fosse verbalmente crítica o tempo todo, chegaria uma hora em que você não teria mais desejo de ter relações com ela, porque estaria muito magoado. Bob cometeu um erro comum a muitos outros: assumir que o toque físico é a sua primeira linguagem do amor, devido ao intenso desejo por sexo que possui. Para o homem, o prazer sexual tem base física. Ou seja, as relações sexuais são estimuladas pela formação das células dos espermas e do fluido nos canais seminais. Quando eles estão cheios, há um impulso para liberá-los. Portanto, o desejo sexual masculino tem raiz fisiológica. A maioria dos problemas sexuais no casamento tem pouco a ver com técnicas físicas, mas tudo a ver com o suprimento das necessidades emocionais. Para a mulher, entretanto, o desejo pelo sexo baseia-se nas emoções e não na fisiologia. Não há alguma base física que a motive e impulsione para ter relações sexuais. O prazer feminino tem sua motivação no emocional. Se ela se sentir amada, admirada e apreciada por seu marido, então terá o desejo de ter intimidade com ele. Porém, sem a proximidade emocional, ela terá pouco desejo físico. Devido ao fato do homem possuir impulsos físicos a serem liberados em bases regulares, ele automaticamente assume que essa é sua primeira linguagem do amor. Mas, se ele não aprecia toques físicos em outros momentos que não no interlúdio sexual, essa é uma grande indicação de que o toque físico não seja a sua primeira linguagem do amor. O desejo sexual é muito diferente de suas necessidades emocionais de ser amado. Isso não significa que a relação sexual não seja importante para ele, é extremamente necessária, mas apenas o relacionamento sexual não suprirá sua necessidade de ser amado. Sua esposa, da mesma forma, deverá aprender a falar sua primeira linguagem do amor.
Quando a esposa fala a primeira linguagem do amor do marido, e enche assim seu tanque do amor, e ele fala a primeira linguagem do amor dela, de forma que seu tanque do amor também esteja cheio, o fator sexual desse relacionamento ocorrerá de forma automática. A maioria dos problemas sexuais no casamento tem pouco a ver com técnicas físicas, mas tudo a ver com o suprimento das necessidades emocionais. Após conversarmos mais um pouco, Bob refletiu e disse: acho que o senhor está certo. Palavras de afirmação é definitivamente minha primeira linguagem do amor. Quando ela é ríspida e crítica comigo, minha tendência é me afastar sexualmente dela e fantasiar com outra mulher. Mas, quando ela diz que me admira e gosta de mim, meus desejos sexuais automaticamente se voltam para ela. Bob fizera ali, em nossa breve conversa, uma descoberta muito significativa. Qual é a sua primeira linguagem do amor? O que faz com que você se sinta mais amado, por seu cônjuge? O que você mais deseja? Se a resposta a essas perguntas não surge imediatamente em sua cabeça, talvez eu possa ajudar ou ajude a dar uma olhada na utilização negativa das linguagens do amor. O que seu cônjuge faz, ou diz, ou deixa de expressar ou realizar, que mais magoa? Se, por exemplo, o que mais aborrece forem críticas e julgamentos, então talvez sua linguagem do amor seja palavras de afirmação. Se a sua primeira linguagem do amor for usada de forma negativa por seu cônjuge, ou seja, se ele realizar exatamente o contrário daquilo que deveria fazer para encher seu tanque do amor, então aquela atitude machucá-lo-á mais do que a outra pessoa, pois além de negligenciar o fato de falar sua primeira linguagem, utiliza-a como uma faca para feri-lo. Lembro-me de Mary, em Kitchener, Ontário, quando me disse: Dr. Chapman, o que mais me fere é Ron, meu marido, nunca levantar uma palha para me ajudar em casa. Ele assiste televisão enquanto realizo todo o trabalho. Não entendo como pode fazer isso, se diz que me ama. O fato dela ficar tão magoada por Ron não a ajudar com as coisas da casa era a chave para se perceber sua primeira linguagem do amor, formas de servir. Se você fica muito triste porque faz muito tempo que seu cônjuge não lhe dá um presente, então, talvez, sua primeira linguagem do amor seja receber presentes. Se sua maior dor é proveniente de que seu cônjuge raramente lhe dedica um momento de atenção, então qualidade de tempo é sua primeira linguagem do amor. Outra forma de se descobrir sua primeira linguagem do amor é olhar para o passado do seu casamento e perguntar: o que eu mais solicitei de meu cônjuge? Aquilo que você mais requisitou é, possivelmente, algo que faz parte de sua linguagem do amor. Tais solicitações que, provavelmente, foram interpretadas por seu cônjuge como superficiais, são, no entanto, tentativas de assegurar o amor dele para com você. Elizabeth, que mora em Maryville, Indiana, utilizou-se dessa forma para descobrir sua primeira linguagem do amor. Ela partilhou comigo, ao final de uma sessão do seminário. Ao olhar para trás, aos 10 anos de meu casamento e perguntar a mim mesma o que mais solicitei de Peter, minha linguagem do amor tornou-se óbvia. Tenho, quase sempre, requisitado dele qualidade de tempo. Repetidamente sugiro que façamos um piquenique, passemos um fim de semana na praia, desliguemos a televisão e conversemos por, pelo menos 1 hora, caminhemos juntos e assim por diante. Sinto-me negligenciada e mal amada porque ele raramente aceita minhas propostas. Tenho recebido lindos presentes em meu aniversário e em ocasiões especiais e Peter não entende por que não tenho demonstrado mais entusiasmo com eles.
Fez uma pequena pausa e continuou. Durante seu seminário, surgiu uma luz no fim do túnel e nós dois percebemos isso. Durante o intervalo, meu marido pediu-me perdão por, durante todos estes anos, ter sido tão duro e resistente às minhas solicitações. Ele prometeu que as coisas serão diferentes daqui para frente, e eu acredito que sim. Outra forma para seu cônjuge descobrir sua primeira linguagem do amor é observando o que você faz e diz para expressar amor a ele. Há grandes chances de que o que realiza por ele, ela, seja exatamente aquilo que gostaria que ele, ela, fizesse por você. Se, porventura, constantemente se utiliza de formas de servir para com seu cônjuge, talvez, nem sempre, essa seja a sua linguagem do amor. Se palavras de afirmação fazem com que você se sinta amado, há grandes chances de que as utilize para transmitir amor ao seu cônjuge. Portanto, você pode descobrir sua própria linguagem do amor ao perguntar-se, como, de forma consciente, expresso amor a meu cônjuge. Mas, lembre-se de que essa é apenas uma possível dica para se descobrir sua linguagem do amor, não é um indicador infalível. Por exemplo, um marido que aprendeu com seu pai a expressar amor à esposa através de presentes, faz isso por seguir os passos de seu pai. No entanto, receber presentes talvez não seja a sua primeira linguagem. Ele, simplesmente, faz o que via seu pai praticar. Dê uma parada e escreva em um papel, o que, em sua opinião, é sua linguagem do amor. Depois aliste as outras. 4 em ordem de importância. São 3 as sugestões para se descobrir a primeira linguagem do amor. O que seu cônjuge faz, ou deixa de realizar, que mais o magoa. O oposto a isso é, provavelmente, sua linguagem do amor. O que você mais solicita de seu cônjuge? Aquilo que mais requisita dele, é provavelmente o que faz você sentir-se mais amado. Qual a forma mais frequente de você expressar amor a seu cônjuge? Essa pode ser uma indicação de que, através da mesma, também se sentiria amado. Ao utilizar estas 3 indicações, provavelmente será possível descobrir sua primeira linguagem do amor. Se ficar em dúvida entre 2 delas, e achar que qualquer uma poderia ser a sua, existe a possibilidade de você ser bilíngue. Desta forma, as coisas ficam mais fáceis para seu cônjuge. Agora, ele tem 2 escolhas em que ambas lhe comunicarão amor de forma mais profunda. 2 tipos de pessoa terão dificuldade em descobrir suas primeiras linguagens do amor. A primeira delas é a que mantém seu tanque do amor cheio durante longo tempo. O cônjuge expressa seu amor através de várias formas e ele não tem certeza sobre qual delas faz com que se sinta mais amada. Ele simplesmente sabe que é amada. O segundo tipo é aquele cujo tanque do amor está vazio há tanto tempo, e não se lembra mais o que o faz sentir-se amado. Em ambos os casos, se voltarem à época em que se apaixonaram e perguntarem-se a si mesmos, o que me atraía nele naquela época? O que ele fazia, ou dizia, que me motivava a querer ficar ao seu lado? Se você conseguir cavalcar essas reminiscências, obterá uma ideia de qual seja a sua primeira linguagem do amor. Outro método seria o de perguntar-se a si mesmo, que tipo de esposo seria melhor para mim? Se fosse possível ter um cônjuge perfeito, como ele seria? A imagem que você projetar do esposo ideal pode lhe dar alguma dica de qual seja a sua primeira linguagem do amor. Depois disso tudo, gostaria de sugerir que gastasse um pouco de tempo e escrevesse a respeito de qual você acha ser sua primeira linguagem do amor. Depois, aliste as outras 4, em ordem de importância. Registre,
Também, qual em sua opinião é a primeira linguagem do amor de seu cônjuge? Se desejar, relacione também as outras 4 em ordem de importância. Sente-se com seu esposo e conversem sobre qual, em sua opinião, é a primeira linguagem do amor dele. Daí, digam um ao outro quais vocês acham ser suas próprias linguagens do amor. Uma vez que tenham compartilhado essas informações, sugiro que brinquem 3 vezes por semana um jogo chamado Checagem de Tanque. Divirtam-se da seguinte maneira: ao chegarem em casa, perguntem um ao outro. Em uma escala de 0 a 10, como está seu tanque do amor hoje à noite? 0 significa vazio e 10 quer dizer cheio até a boca e não há mais como colocar algo. Faça uma leitura em seu próprio tanque do amor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ou 0. Seu cônjuge, então, deverá perguntar: o que farei para ajudar a enchê-lo? E aí você faz a sugestão a algo que gostaria que seu esposo fizesse ou dissesse naquela noite. E o melhor que puder, ele deverá atender sua solicitação. Depois, invertam a situação e repitam o mesmo esquema de forma que ambos tenham oportunidade de ler as condições de cada tanque do amor e fazer sugestões de como enchê-lo. Se jogarem assim durante o 3 semanas, ficarão motivados a continuar, de maneira informal, esta sincera e prática forma de expressar amor. Um marido me disse: não gostei da brincadeira do tanque do amor. Eu o joguei com minha esposa. Cheguei em casa e perguntei a ela em que ponto em uma escala de 0 a 10 achava-se o tanque dela naquela noite. Ela respondeu que em torno de 7. Daí, perguntei-lhe de que forma eu poderia ajudar para que ele enchesse mais um pouco. Sabe o que ela me respondeu? A melhor coisa que você poderia fazer para mim esta noite era lavar a roupa. E ele mesmo concluiu: amor e roupa para lavar. Não dá para entender. Então eu lhe disse: o problema é exatamente esse. Você não entende a linguagem do amor de sua esposa. Qual é a sua? Sem pestanejar ele disse: toque físico e especialmente no campo sexual do casamento. Então escute bem o que eu vou lhe dizer: o amor que você desfruta quando sua esposa o ama através do toque físico, é o mesmo que ela sente quando lhe pede para lavar a roupa. Então ela pode trazer toda a roupa que tiver que eu lavo já. Lavo roupa todas as noites se isso fizer com que ela se sinta tão bem, ele gritou. Se por acaso você ainda não descobriu sua primeira linguagem do amor, faça anotações das vezes em que jogaram checagem do tanque. Quando seu cônjuge lhe perguntar o que ele poderá fazer para encher seu tanque do amor, sua sugestão, provavelmente, será uma indicação de sua primeira linguagem do amor. Suas solicitações poderão ser provenientes de qualquer uma das 5 linguagens, mas a maior parte delas possivelmente virá de sua primeira linguagem do amor. Talvez alguns de vocês estejam, a esta altura, pensando o que um casal de Zion, Illinois, Raymond e Ellen, me disse. Dr. Chapman, tudo isso parece muito lindo, mas o que fazer se a primeira linguagem de nosso cônjuge for uma que não seja natural a nós? Falarei sobre isso no capítulo 10.